Você costuma pensar que batalhas de tanques são duelos nobres entre máquinas. Mas a história militar oficial mente descaradamente. O comandante alemão preferiu forjar um relatório e inventar um exército inimigo inexistente, apenas para não ser fuzilado por uma derrota vergonhosa. Na realidade, uma coluna blindada de elite foi detida por apenas 4 homens. 4 homens que, dentro de uma armadilha de aço incandescente, cuspiram sangue, ficaram cegos pela fuligem da pólvora e surdos pelos tímpanos rompidos. Neste vídeo, vamos desenterrar a verdade sigilosa sobre a emboscada nos pântanos florestais. Você descobrirá a que crueldade primitiva a tripulação teve que recorrer e por que, apesar de salvarem 7.000 vidas, não receberam glória nem medalhas. Assista até o fim. O desfecho desta carnificina mudará para sempre sua percepção sobre o verdadeiro heroísmo. 1944, Ucrânia Ocidental. Os pântanos florestais exalam podridão, umidade primitiva e decomposição. O barro incrustado nas lagartas largas da máquina de 45 toneladas secou há muito tempo, transformando-se em um cimento cinzento. No compartimento de combate apertado, o cheiro é insuportável. Diesel derramado, a fuligem acre de combates passados e o suor humano azedo e antigo. A escola soviética de blindados criava monstros de aço implacáveis para uma grande guerra de sobrevivência. Mas os engenheiros nas fábricas frequentemente esqueciam daqueles que estariam sentados dentro dessas máquinas. Por dentro, é um verdadeiro forno em brasa. O ar está estagnado, fisicamente insuficiente para uma inspiração completa. A blindagem está aquecida pelo sol da primavera e pelo calor do motor. O canhão autopropulsado de 152 mm bloqueia totalmente uma estrada de terra estreita e esburacada. À direita das lagartas, um pântano profundo e intransponível, capaz de engolir a máquina inteira. À esquerda, uma floresta densa, entrelaçada por raízes nudosas e árvores caídas. Uma zona de morte. Uma topografia ideal e impiedosa para uma tragédia onde o papel do destino inevitável é desempenhado pela balística e pela mecânica. Krepunov observa, imóvel, através da mira ótica. As oculares de borracha rígida do binóculo cravam-se nas suas arcadas supraciliares até sangrar. As lentes aproximam inexoravelmente a morte alheia. Pela trilha profunda e destruída, uma coluna de aço cinzenta rasteja lentamente. Blindados pesados do inimigo. O tinido metálico e rítmico de centenas de elos de lagartas rompe impiedosamente o silêncio da floresta apodrecida. Esse som monótono reverbera como uma vibração leve nas solas das botas de cada membro da tripulação. O heroísmo na guerra não é um impulso belo, mas um esforço calculado com precisão no limite da falha muscular absoluta. Não há mais medo dentro da casamata. O medo visceral queima nos primeiros minutos de horas de espera, deixando para trás apenas um vazio gélido e cortante, e reflexos levados ao automatismo impecável. No rack de munição apertado, restam apenas 21 granadas perfurantes de concreto. 21 tentativas de parar a armada blindada que se aproxima. A matemática da sobrevivência neste limite é simples e implacável. A blindagem frontal Krupp das máquinas pesadas alemãs é capaz de suportar quase qualquer impacto padrão. Mas 152 mm de aço bélico soviético são um argumento que quebra as leis da resistência dos materiais. A velocidade multiplicada pela massa do projétil gera uma energia cinética que rompe o aço como se fosse uma tábua podre. É a única chance de vida deles. Krepunov abaixa o binóculo pesado. Esfrega lentamente os olhos inflamados pela tensão com a manga suja da túnica manchada de óleo. Vira a cabeça para o atirador. Rotas de fuga? A voz é seca, rachada por horas de sede. Pântano na retaguarda. Estamos isolados, comandante. Responde Golovanov, num tom plano, sem entonação. Então, aqui ficamos. A decisão é tomada instantaneamente. Nenhuma hesitação interna. O problema foi apresentado. O algoritmo mortal foi iniciado. A máquina de muitas toneladas transforma-se definitivamente em uma extensão direta da vontade da tripulação.
sua pele de aço espessa torna-se a pele deles. O tempo na emboscada começa a se dilatar agonizantemente. Os segundos fluem devagar. Horas de espera esgotaram o sistema nervoso central ao limite. Os músculos das pernas e das costas estão contraídos por câimbras rígidas devido ao longo tempo em posições curvadas e não naturais. O monóxido de carbono do motor diesel, operando em rotações mínimas, envenena lenta mas seguramente o sangue espesso. A cabeça lateja com um peso de chumbo. Nos ouvidos, há um zumbido constante, plano e pulsante. O municiador está de joelhos ralados no piso de metal. Suas palmas largas estão cobertas de calos ensanguentados e rompidos. A graxa entranhada nas rachaduras da pele substitui as bandagens médicas. 43 quilos de chumbo e aço mortos. Uma granada perfurante de concreto. Não é apenas um bloco maciço. É morte concentrada, capaz de rasgar blindagem de liga leve, queimar carne humana e triturar ossos em pó. Diferentes tipos de munição carregam formas completamente distintas de destruição física, mas este metal específico é destinado à abertura bruta de caixas de aço pesadas. Anticoncreto, carregar! O comando curto atinge os ouvidos. O esgotamento nervoso opressor desaparece instantaneamente, sendo substituído por uma dinâmica física brusca e extremamente agressiva. O municiador faz um solavanco repentino com todo o corpo. Os músculos das costas se tensionam até estalar. O projétil pesadíssimo deita-se com um baque surdo na calha de guia. Um movimento treinado por milhares de repetições até o estágio da memória muscular. O estrépito metálico da maciça culatra de cunha soa ensurdecedor no espaço fechado da casamata. O metal temperado bate com força contra o metal. A culatra do canhão engola avidamente seu projétil. Travado. O projétil está devidamente inserido no cano. Krepunov volta a encostar no periscópio estreito. A coluna inimiga aproxima-se rapidamente. A distância encurta a cada volta barulhenta das lagartas alemãs. Poeira seca levanta-se sobre a estrada destruída, assentando-se em uma camada cinza nos para-brisas dos blindados de transporte. O inimigo avança em formação cerrada, confiante e audacioso. Eles ainda não sabem que seu caminho à frente já foi cortado definitivamente por um único cano. A respiração ofegante da tripulação estabiliza-se gradualmente. Na casamata quente e apertada do autopropulsado, entre o cheiro denso de ferro quente e suor azedo, os homens deixam definitivamente de ser pessoas comuns. Eles tornam-se funções. Os olhos do comandante tornam-se o telêmetro. As mãos do atirador, mecanismos de mira de precisão. Golovanov gira suavemente os volantes frios. O cano longo do obuseiro pesado desce lentamente, com um silvo hidráulico quase imperceptível. A retícula preta da mira telescópica repousa rigidamente sobre a silhueta angular da máquina líder. A caixa de aço do blindado de transporte preenche completamente o campo de visão limitado. Distância ideal para um tiro direto. Krepunov coloca a mão direita pesadamente sobre o ombro tenso do atirador. Os dedos rígidos apertam com força o tecido grosso da túnica salgada de suor. É o sinal final. A comunicação verbal dentro da máquina não é mais necessária. A emboscada está prestes a fechar. O silêncio denso antes do início do combate torna-se tão espesso na casamata que parece poder ser cortado com uma faca. Nesse silêncio não natural, ouve-se claramente apenas a respiração pesada e rouca de 4 homens exaustos e o pulso regular do motor diesel. A blindagem frontal espessa aqueceu. O ar tenso vibra levemente sobre o maciço mantelete do canhão. 21 projéteis pesados. 200 metros até o alvo condenado. Um instante imperceptível, antes do início do trabalho metódico. O blindado de transporte alemão da frente entra lentamente na retícula da mira telescópica. A distância encurta velozmente, mas o tempo para a tripulação dilata-se ao limite da percepção física. 200 metros. 180. 150. A óptica fixa rigidamente as laterais cinzas e sujas, os rebites de aço, as figuras tensas dos infantes na caçamba aberta. A espessura da placa de blindagem frontal inclinada desta máquina é de pífios 15 milímetros.
Contra ela, agora, estão apontados 152 milímetros da artilharia soviética. 43 quilos de aço fundido, recheados com explosivos potentes. A matemática aqui não deixa ao inimigo nenhuma chance de sobrevivência. É um choque de grandezas físicas incomensuráveis. No da frente, fogo! Disparando! O pé do atirador Golovanov esmaga com força o pedal de disparo rígido. O percussor metálico atinge a espoleta de cobre. A carga de pólvora inflama-se instantaneamente no espaço apertado da culatra maciça. Os gases incandescentes em expansão, sob uma pressão enorme, empurram o projétil pesado pelo raiamento do cano longo. O estrondo ensurdecedor do tiro rompe impiedosamente o silêncio da floresta. A onda sonora atinge fisicamente os tímpanos da tripulação, expulsando todo o oxigênio dos pulmões. O autopropulsado de 45 toneladas estremece convulsivamente em todo o seu casco blindado. Os freios de recuo hidráulicos aceitam o primeiro impacto com um gemido, mas a força monstruosa do recuo ainda empurra a massa de muitas toneladas para trás. As lagartas largas aram o solo seco com um rangido, deixando sulcos profundos. O ar dentro da casamata apertada enche-se instantaneamente com a fumaça acre e sufocante da pólvora queimada. Respirar torna-se insuportavelmente doloroso. Os olhos ardem com a fuligem química. O projétil percorre a distância em frações de segundo. A blindagem alemã de 15 milímetros não é apenas perfurada. Ela deixa de existir, em princípio. A energia cinética do impacto despedaça o blindado líder em pedaços de metal incandescente e deformado. A explosão transforma a própria estrutura da máquina em estilhaços mortais, que ceifam metodicamente a infantaria que vinha logo atrás. A máquina da frente cede pesadamente sobre os eixos quebrados como uma carcaça em chamas, bloqueando totalmente o avanço de toda a coluna. A zona de morte começa a se fechar rapidamente. Agora é necessária uma parede traseira impenetrável para esta armadilha. Na cauda! Apostolov, gire! Vai, minha velha! O piloto Apostolov, com o rosto distorcido pelo esforço, puxa as alavancas metálicas rígidas das embreagens laterais. Os músculos dos antebraços contraem-se sob uma tensão extrema. O motor diesel de 600 cavalos de potência ruge em rotações máximas, expelindo nuvens densas de fumaça preta pelos escapamentos. 45 toneladas de metal incandescente começam um giro pesado e rangente no lugar. As lagartas de aço largas rasgam a terra viscosa com um tinido ensurdecedor, arrancando impiedosamente as raízes das árvores. A mecânica da máquina trabalha no desgaste absoluto. O metal da transmissão pesada estala e range. O atrito aquece as peças internas, adicionando um calor insuportável à casamata já fervente. Exatos 17 longos segundos são necessários para redirecionar o canhão pesado. 17 segundos de rugido contínuo do motor e pura dor física nos braços do piloto, travados por cãibras. Uma parada curta e brusca. O cano longo do obuseiro agora aponta para o final da coluna inimiga. Lá, um caminhão pesado de 3 eixos tenta desesperadamente dar ré pela trilha estreita em meio ao pânico. O municiador empurra seu corpo para frente com força. A calha de guia metálica recebe um novo projétil pesado. O estrépito alto da pesada culatra de cunha corta definitivamente as rotas de retirada do inimigo. No último, fogo! O segundo impacto avassalador sacode o maciço florestal. O projétil disparado atinge cirurgicamente logo abaixo da cabine do caminhão. A detonação poderosa dos tanques de combustível cheios levanta instantaneamente uma alta coluna de chamas densas para o céu. Estilhaços pesados de metal rasgado cortam os pinheiros ao redor como uma foice. O caminho de trás está completamente cortado. A longa coluna de blindados inimigos está presa sem saída na estreita estrada de terra da floresta. À frente está a carcaça em chamas do blindado líder. Atrás, o caminhão queima intensamente. À direita, estende-se o pântano profundo. À esquerda, ergue-se a parede intransponível da floresta, de onde, das profundezas, atira um canhão invisível.
A armadilha de aço fechou-se definitivamente. A infantaria alemã entra em pânico animal. Soldados em capotes pesados saltam como grãos dos lados dos caminhões sobreviventes. O instinto de autopreservação os expulsa da estrada sob fogo. Eles pulam diretamente na lama fria e fétida do pântano, tentando desesperadamente se esconder dos estilhaços que voam. Mas o efeito explosivo da artilharia de um calibre tão enorme funciona de forma diferente. Troncos grossos de árvores voam em lascas minúsculas com os impactos diretos. Pedaços afiados de madeira dura cortam o espaço ao redor da estrada como terríveis estilhaços secundários. A lama do pântano sobe em enormes fontes para o céu misturado com fumaça. Os gritos lancinantes dos soldados feridos são completamente abafados pelo uivo contínuo dos estilhaços e pelo rugido pesado do combustível queimando. Dentro da casamata apertada do autopropulsado soviético, não há emoções. Nenhuma. Não há orgulho pelo tiro certeiro. Não há um pingo de piedade pelo inimigo que morre. Há apenas o automatismo seco e rítmico de homens realizando um trabalho pesado. O suor sujo inunda os olhos, irritando a mucosa inflamada. O municiador cai pesadamente sobre os joelhos ralados, limpando mecanicamente as palmas das mãos dilaceradas no metal frio de mais um projétil anticoncreto. Nos ouvidos da tripulação, há um zumbido contínuo que pressiona o cérebro. O exaustor no teto não dá conta dos gases densos da pólvora. Os pulmões ardem como fogo pela falta aguda de oxigênio. Os corpos dos 4 tanquistas funcionam incessantemente no limite das capacidades fisiológicas humanas. A emboscada foi um sucesso. A infantaria e os blindados leves inimigos foram destruídos e completamente desmoralizados pelos primeiros golpes. Mas de repente, a terra viscosa do pântano começa a tremer de verdade. A vibração sob as largas lagartas de aço da máquina soviética muda bruscamente de frequência e amplitude. Já não são motores leves a gasolina nem transportadores de blindagem fina. Através da fumaça preta e oleosa da máquina líder em chamas, esmagando impiedosamente seus restos fumegantes com suas lagartas gigantescas, surgem lentamente silhuetas de aço angulares e monstruosamente maciças. O campo de batalha prepara-se para receber a verdadeira blindagem pesada. Através da fumaça espessa e acre do metal queimando, surgem silhuetas colossais. A vibração do solo torna-se insuportável, refletindo-se como uma dor latente nas raízes dos dentes de cada membro da tripulação soviética. Da névoa cinzenta para a estrada estreita, rastejam lentamente pesados canhões autopropulsados alemães. Ferdinands. 71 toneladas de aço Krupp de primeira classe, encarnadas em formas retangulares e brutas de um poder absurdo. Sua blindagem frontal é de 200 milímetros de metal monolítico. Para a balística de 1944, isso é uma sentença absoluta. Um impacto direto na frente de uma placa dessas é como um golpe de marreta em um bunker de concreto. Apenas uma chuva de faíscas, um tinido ensurdecedor e tinta raspada. Esse rolo compressor blindado foi criado por engenheiros para esmagar impunemente qualquer defesa profundamente escalonada. O autocontrole na guerra é a habilidade de fazer seu coração parar quando a morte avança inevitavelmente em sua direção. Na casamata apertada e abafada da máquina soviética, paira uma pausa pesada e cortante. O ar está definitivamente estagnado. Não há o que respirar. O monóxido de carbono do diesel mistura-se com a fuligem da pólvora. A privação de oxigênio faz pontos pretos densos dançarem diante dos olhos. O municiador aperta com as palmas ensanguentadas o aço frio de mais um projétil. Seu tórax arfa, tentando inspirar qualquer gota de ar fresco. Ele está pronto para, em qualquer fração de segundo, lançar 43 quilos de explosivos na culatra. O piloto mantém as mãos dormentes nas alavancas de controle rígidas. Um espasmo muscular trava seus antebraços. A temperatura dentro da caixa de aço aproxima-se da marca crítica. A tensão pressiona os tímpanos mais forte que a pressão atmosférica. Perfurante na frente? Rouqueja Golovanov, sem tirar o olho direito inflamado do protetor de borracha rígida da mira telescópica. Suas mãos estão agarradas aos volantes de mira. Negativo. A voz do comandante Krepunov
soa como o estalo seco de um pergaminho rasgando. Nada de frente. Só vamos arranhar. Esperem. O Hauptmann alemão Lehmann, comandante da coluna, é extremamente experiente. Ele lê instantaneamente a geometria da armadilha que se fechou. Comandos guturais curtos e ríspidos soam sobre o rugido pesado dos motores de carburador duplos de sua máquina. Lehmann, sem hesitação, lança a infantaria motorizada sobrevivente para flanquear. Pequenas figuras cinzas em capacetes de aço pesados saltam apressadamente das laterais dos caminhões diretamente para o pântano fétido e borbulhante. Eles tentam cercar a posição de tiro do inimigo invisível pelo flanco esquerdo. A lama do pântano chapinha avidamente, sugando profundamente as botas ferradas pesadas. Enquanto isso, o inimigo rasteja lenta, mas inevitavelmente para frente, esmagando com um estalo as carcaças mortas de suas próprias máquinas líderes queimadas sob as lagartas largas. O confronto entra em uma fase de exaustão absoluta do sistema nervoso. É um jogo severo de antecipação, onde a aposta é a existência física. O movimento lento e opressor dos gigantes de aço contra o ferrão mortal invisível, oculto na espessura da floresta. Krepunov analisa continuamente a manobra pesada do inimigo. O cálculo frio de um profissional suprime completamente o instinto animal natural de autopreservação. Ele busca a vulnerabilidade não na espessura da blindagem frontal, mas na própria formação do adversário. Entre o primeiro e o segundo canhão de assalto, um segundo blindado de transporte semi-lagarta ficou preso. Uma lata fina de 15 milímetros, cheia até a borda com munição de reserva e tropas. O alvo ideal para a potência excessiva do calibre soviético. Alvo, segundo transporte, centro da coluna. Alvo na mira. Um giro brusco e rápido do cano pesado. Os mecanismos hidráulicos de mira gemem sob a sobrecarga extrema. A retícula preta da mira fixa-se rígida e implacavelmente na lateral cinza e rebitada da máquina de blindagem fina. Fogo! A casamata apertada do autopropulsado explode mais uma vez em um estrondo ensurdecedor e enlouquecedor. A onda de choque monstruosa do tiro atinge novamente os órgãos internos da tripulação, expulsando os restos do precioso oxigênio dos pulmões comprimidos. O recuo violento arremessa a máquina de 45 toneladas para trás. As lagartas de aço largas cravam-se na terra seca da floresta com um guincho agudo. 152 milímetros de fúria concentrada percorrem a curta distância instantaneamente. O projétil atravessa a blindagem fina do transporte de lado a lado, sem notar qualquer resistência do metal. A espoleta com retardo funciona conforme o esperado, profundamente dentro do compartimento de tropas. Uma detonação de força monstruosa literalmente apaga a máquina da realidade, despedaçando-a em milhares de pedaços incandescentes e sem forma. A coluna do inimigo agora está definitivamente cortada em 3 partes completamente isoladas. A formação densa e confiante foi destruída até os alicerces. Uma onda de choque enorme e densa espalha-se como um leque invisível em direção ao pântano. O impacto do ar incandescente, compactado pela velocidade ao estado de concreto armado, varre impiedosamente a infantaria alemã, que avançava com dificuldade pelo flanco. Dezenas de corpos em capotes cinzas rasgados são arremessados com força para o lamaçal profundo e preto. O pântano intransponível engole silenciosa e avidamente aqueles que tentaram enganar a geometria da emboscada. O inimigo é detido por um breve momento, mas não derrotado. O metal retorcido do transporte queima furiosamente, expelindo uma fumaça preta, oleosa e acre. Dessa fumaça densa, ignorando completamente as perdas táticas, o canhão de assalto líder do inimigo continua seu movimento pesado e implacável. As lagartas gigantescas começam a mudar a trajetória com um rangido. O aço pesado alemão prepara-se para realizar uma manobra fatal em um estreito pedaço de terra. 71 toneladas de metal de primeira classe começam um giro lento e agonizante. As lagartas largas do canhão de assalto líder
rangem impiedosamente contra o solo florestal densamente compactado. A terra úmida geme e cede sob a pressão monstruosa. O comandante da máquina inimiga comete o erro principal e imperdoável de sua vida. Tentando encontrar o adversário oculto, ele expõe a zona mais vulnerável a um golpe direto. A blindagem monolítica frontal, de 200 milímetros de espessura, afasta-se lentamente. Abre-se uma fresta estreita entre o casco maciço e a pesada casamata blindada. Uma fina tira de metal que esconde o que há de mais valioso. O depósito denso de munições de artilharia. Dentro do autopropulsado soviético, aquecido ao limite, o tempo comprime-se em frações de segundo insignificantes. O ar é insuportavelmente denso devido à fuligem acre da pólvora, vapores de diesel e suor humano antigo. Espondo lateral. Sob a casamata. Ruqueja Kreponov. Sua voz soa abafada, não natural, como se viesse de debaixo da terra, lutando para atravessar o zumbido denso da concussão. Na mira! Lança Golovanov, curto, em uma única respiração ofegante. Suas mãos, molhadas de suor sujo, apertam até a brancura das articulações os volantes metálicos frios dos mecanismos de mira. Os olhos são inundados por uma umidade salgada e acre, mas ele se obriga, por força de vontade, a não pescar. A retícula preta da mira telescópica agarra-se rigidamente àquela fresta estreita sob a superestrutura alemã. Um espasmo muscular contrai suas costas exaustas. O pé direito esmaga com força o pedal rígido do disparo mecânico. O percussor de aço atinge a espoleta de cobre. Fogo. O estrondo ensurdecedor e primitivo rasga mais uma vez, impiedosamente, os tímpanos. A máquina de combate de 45 toneladas estremece com o recuo monstruoso que quebra ossos. O som, aprisionado no estreito espaço de aço, atinge fisicamente os órgãos internos de 4 homens, espremendo os restos de oxigênio dos pulmões. Da culatra maciça, com um estrépito alto, salta o estojo de latão fumegante e incandescente, adicionando instantaneamente ao espaço fechado da casamata uma nova porção de gás venenoso e sufocante. 43 quilos de liga de aço percorrem a curta distância quase instantaneamente. O pesado projétil perfurante de concreto atinge em cheio a junção vulnerável das placas de blindagem. O aço Krupp não resiste à monstruosa energia cinética do impacto. O metal rompe-se nas costuras com um estridor lancinante e um feixe de estilhaços incandescentes atravessa de lado a lado o interior do blindado autopropulsado alemão. Inevitavelmente, uma faísca encontra a pesada munição. Detonação. Uma explosão de potência colossal despedaça a máquina de 71 toneladas por dentro. A pesada casamata blindada, pesando dezenas de toneladas, desprende-se do chassi com um ranger de metal de gelar o sangue e é arremessada pelos ares. Uma coluna de chamas rugintes e cegantes ergue-se no céu cinzento. A densa onda de choque derruba galhos grossos de árvores seculares. O impacto atinge a emboscada soviética, empurrando de forma brusca e perceptível a frente blindada do veículo. Dentro da superestrutura, os tanquistas soviéticos sentem na pele o ar abrasador que invade as fendas de visão. Em uma fração de segundo, o veículo inimigo transforma-se em uma tocha viva. O metal espesso derrete e escorre, pingando sobre as lagartas retorcidas. O Hauptmann Lehmann percebe rapidamente que qualquer hesitação é sinônimo de morte. Ele tem a obrigação de romper esse cerco de fogo a qualquer custo, antes que seus veículos sejam incinerados um a um. Avançar! Graf, contorne pelo acostamento! Berra o comandante alemão, o grito desesperado ecoando pelo rádio distorcido por interferências. O segundo blindado pesado, sob o comando de Walter Graf, avança com um urro de esforço. 2 potentes motores a carburador trabalham no limite de suas capacidades. A máquina tenta desesperadamente contornar a carcaça em chamas de seu companheiro destruído. As lagartas largas deslizam em velocidade para a margem fofa da floresta. O lado esquerdo afunda imediatamente no solo macio e pantanoso. A massa de aço inclina-se desajeitadamente, expondo irremediavelmente a ampla face da blindagem lateral. 80 mm de aço vertical
não são nada para o canhão soviético de 152 milímetros. Na cabine apertada da máquina soviética, não há espaço para celebração. Há apenas o trabalho físico metódico e exaustivo, no limite das forças humanas. "Sexta! Carregar!" grita Krepunov, esgoelando-se. O municiador cai pesadamente sobre os joelhos esfolados e sangrentos. Suas mãos, enegrecidas por graxa impregnada, suor e sangue seco, agarram avidamente o projétil escorregadio e maciço. Um solavanco brusco com todo o corpo exausto. Os músculos das costas retesam-se ao máximo. O projétil assenta-se com um estrondo metálico na calha de aço. O golpe seco e sonoro do fecho em cunha soa no silêncio como uma sentença. Apostolov, com o rosto transfigurado pela tensão sobre-humana, puxa a alavanca dura da embreagem lateral esquerda. A lagarta range contra as pedras. Um curto giro do chassi pesado. "Pronto", resmunga o artilheiro, sem desgrudar do visor. "Fogo!" O sexto projétil deixa o cano longo em uma nuvem de chamas incandescentes e fumaça acre. A terra volta a estremecer convulsivamente com um impacto esmagador. O estridor monstruoso do metal rasgando abafa o ronco dos motores. O pesado bloco perfurante de concreto rompe a lateral da segunda máquina exatamente no centro, sem dar a mínima chance à tripulação. Uma explosão poderosa dentro do compartimento de combate destrói o veículo instantaneamente. De todas as escotilhas abertas, longas línguas de chamas brancas escapam com um sibilo violento. A terra treme continuamente sob as lagartas. Uma vibração sutil é transmitida através da blindagem espessa diretamente para os ossos cansados dos tanquistas soviéticos. O calor sufocante dentro do blindado torna-se verdadeiramente insuportável. O suor escorre em riachos salgados pelos rostos sujos. Nos ouvidos da tripulação, há um zumbido denso, incessante e opressor. Respirar é um tormento. Os pulmões buscam desesperadamente o ar viciado, envenenado por vapores de combustível e pólvora queimada. Dois gigantes colossais queimam intensamente na estrada estreita. Enormes fogueiras de aço Krupp iluminam a floresta sombria. Mas por trás dessa muralha de fogo e fumaça negra, já se prepara uma nova resposta, ainda mais traiçoeira. O inimigo muda metodicamente de tática. O metal ardente dos dois gigantes destruídos expele colunas densas de fumaça negra e sufocante para o céu cinzento de primavera. O inimigo está bloqueado na estrada estreita, mas a máquina tática alemã opera sem falhas ou pânico. Após perder duas unidades autopropulsadas pesadas em um confronto direto, o adversário altera instantaneamente o desenho do combate. O contato direto acabou. Começa o estrangulamento metódico da exausta tripulação soviética. A terceira máquina pesada do inimigo não tem pressa em se expor ao golpe mortal dos 152 milímetros. Ela se esconde cautelosamente atrás das carcaças fumegantes de seus companheiros, usando a blindagem incandescente deles como um escudo confiável. Da cúpula do comandante, parte uma sequência curta de sinalizadores brilhantes. Os alemães convocam urgentemente um observador de tiro de artilharia. O terceiro está se escondendo. "Destrua a lagarta dele", ordena Krepunov com voz seca e rouca, cuspindo no chão de metal estriado a saliva negra de fuligem. "Alvo na mira. Lagarta direita", responde monotonamente o artilheiro Golovanov. Ele gira suavemente os volantes de aço. Mais um disparo rompe impiedosamente os tímpanos. O pesado projétil perfurante de concreto, com um estridor ensurdecedor, cava a terra seca bem à frente do nariz do terceiro monstro inimigo e, com uma força descomunal, rasga a larga cinta de aço dos elos da lagarta. A máquina de muitas toneladas dá um solavanco impotente por inércia e para, totalmente privada de mobilidade. O som do metal das lagartas se partindo ecoa pela floresta. Mas o contra-ataque vem de uma direção completamente diferente. A infantaria alemã, que conseguiu se posicionar na borda viscosa do pântano, abre um fogo de metralhadora avassalador. Balas pesadas de calibre 7,92 mm
desabam em um fluxo contínuo sobre a blindagem frontal inclinada do blindado soviético. O ar preenche-se instantaneamente com o guincho contínuo de centenas de ricochetes. O chumbo mortal bate com fúria contra o aço temperado. Feixes de faíscas ofuscantes atingem diretamente os blocos de vidro dos instrumentos de visão. A ótica fica cega instantaneamente. A tripulação vê-se em escuridão absoluta, isolada do mundo exterior por uma parede densa de faíscas e metal sibilante. Estamos cegos, não vejo nada! Ruge Golovanov, esfregando freneticamente os olhos inflamados com as mãos trêmulas de exaustão. A chuva de metralhadora é apenas uma cobertura tática. A verdadeira morte já se prepara para desabar do alto. Uma guarnição de morteiro inimiga posiciona rapidamente seus tubos pesados em uma colina seca atrás da linha do pântano. O objetivo principal é a parte superior do veículo soviético. As pesadas escotilhas de aço da casamata estão escancaradas. Se forem fechadas, a tripulação perderá os sentidos devido ao acúmulo crítico de monóxido de carbono e fumaça de pólvora. Um único acerto direto de uma granada de morteiro nessa abertura e 45 toneladas de fúria se transformarão em uma tumba de aço incinerada. A primeira granada de aferição, com um assobio asqueroso e crescente, cai a 10 metros da lateral esquerda. A terra úmida estremece. Estilhaços afiados batem com maldade contra as placas de blindagem. A segunda granada cai consideravelmente mais perto, banhando a máquina com uma fonte de lama suja. O enquadramento da artilharia está se fechando implacavelmente. A terceira granada voará exatamente para dentro da escotilha aberta do comandante. O tempo é contado em frações de segundo. Isso já não é tática de blindados. É a fisiologia pura da sobrevivência e uma luta de reflexos para antecipar o golpe. Recuar! Apostolov, puxe para trás! O grito do comandante termina em uma tosse rouca. O mecânico condutor Apostolov não perde tempo precioso pensando. Ele age por puro automatismo. Suas mãos, cobertas de calos sangrentos, puxam com força sobre-humana as duras alavancas de controle. O pé direito esmaga o pedal rígido de combustível, até o limite. O motor de 600 cavalos urra como se fosse explodir sob a pressão extrema. Um solavanco fulminante para trás. A máquina de 45 toneladas, com um rugido ensurdecedor, e o guincho das lagartas, arranca do lugar. Ela se enfia profundamente na sombra salvadora de um denso bosque de abetos, quebrando troncos grossos de árvores jovens, exatamente no instante em que a terceira granada alemã explode no espaço vazio. A onda de choque varre a posição abandonada com ar quente. O guincho dos ricochetes de metralhadora na blindagem não para por um segundo sequer. As balas continuam a lascar metodicamente a tinta protetora. Explosivo de fragmentação! O novo comando atinge os ouvidos como uma paulada. O municiador, cambaleando pela falta de oxigênio, retira do suporte um tipo de morte completamente diferente. 43 quilos de aço recheados com explosivos potentes. Um puxão brusco com as palmas das mãos esfoladas. O metal pesado assenta-se com um baque surdo na calha guia. O estalo do fecho em cunha confirma a prontidão. Mirar nos clarões atrás do pântano. Fogo! O recuo monstruoso volta a arremessar a máquina para trás, fazendo a hidráulica gemer. O projétil explosivo voa sobre o lamaçal e atinge com força destruidora o centro da posição de morteiros inimiga. Uma detonação de potência colossal literalmente apaga a guarnição alemã da face da terra. Uma enorme coluna de terra negra, misturada com o metal retorcido dos tubos e restos humanos, sobe alto sobre o pântano. A onda de choque arranca pelas raízes os pinheiros seculares mais próximos. A ameaça dos morteiros é aniquilada em um instante. A metralhadora inimiga também silencia, dominada pelo terror diante do poder de fogo avassalador da artilharia pesada soviética. Um silêncio pesado e zumbinte retorna por alguns segundos, interrompido apenas pelo estalo dos blindados alemães que terminam de queimar e pela respiração ofegante de 4 homens exaustos dentro da casamata de aço. Mas isso é apenas uma trégua falsa. As leis da guerra moderna não perdoam pausas.
O horror da situação reside no fato de que, em terra, o inimigo esgotou seus argumentos e agora muda o plano de ataque. O sinalizador brilhante, lançado pelo comandante da terceira peça no início do assalto, já atingiu seu ponto mais alto no céu coberto de fumaça. A retaliação, agora, virá de uma altitude imensa, onde a espessura da blindagem e o calibre do canhão perdem a importância. O sinalizador apaga-se lentamente no céu de primavera, coberto por uma fumaça cinzenta e oleosa. Seu rastro de fósforo branco é uma marcação clara para a aviação de ataque. A guerra não conhece nobreza. Reconhece apenas a supremacia nos meios de destruição. O poder do pesado canhão soviético e as 45 toneladas de aço perdem o sentido quando a morte começa a cair verticalmente. Através do ronco monótono da blindagem inimiga queimando, surge um novo som, perfurando os tímpanos cansados. Motores de aviação em alta rotação. Caças-bombardeiros de mergulho Focke-Wulf 190 entram em curso de combate, rasgando as nuvens baixas com um rugido. Sua missão é reduzir a pó aquele nó de aço que estrangulou a artéria vital da ofensiva alemã. Avião! Apostolov, para dentro da floresta, atropele as árvores! Ruge Krepunov, abafando o som das turbinas. Indo! Resmunga o mecânico condutor, cuspindo a saliva espessa misturada com fuligem. Suas palmas das mãos, esfoladas até a carne viva, puxam as duras alavancas das embreagens laterais. Os largos elos de metal cravam-se com fúria no solo úmido. O blindado, com o rugido sofrido do motor diesel, enterra sua massa retangular profundamente no bosque de abetos. Troncos seculares de coníferas quebram-se como gravetos sob a pressão da blindagem frontal, caindo com baques pesados sobre o teto do compartimento de combate. Galhos secos rangem contra o metal incandescente, entupindo as frestas de visão e arrancando a antena do rádio. A máquina tenta fundir-se com a paisagem, transformar-se em uma colina imóvel de lama e agulhas de pinheiro, enquanto bombas de 250 quilos já se desprendem dos suportes das asas dos aviões em mergulho. A primeira série de explosões revira a estrada de terra. Uma onda de choque de densidade colossal atinge os tímpanos da tripulação, mesmo através das escotilhas fechadas. O veículo é sacudido violentamente sobre as barras de torção. A terra oscila, cobrindo os tanquistas com carepa de ferrugem que cai do teto interno. Mas os aviões iniciam a segunda passagem. Eles atingem com precisão demais para um bombardeio cego. Krepunov percebe instantaneamente a mecânica do que ocorre. Na mata, a algumas dezenas de metros, trabalha um observador alemão com um rádio portátil. Enquanto os olhos dele estiverem fixos na blindagem soviética, as bombas cairão cada vez mais perto, fechando o círculo da morte. O comandante arranca do suporte a pesada pistola Tokarev. Tranquem as escotilhas, não abandonem o canhão, eu vou atrás dele. Lança para a tripulação, abrindo com um movimento brusco a tampa de aço da escotilha. Sair de uma máquina incandescente, impregnada de cheiro de pólvora e suor, mas protegida por aço espesso, durante um bombardeio maciço, é um passo que desafia o instinto de sobrevivência. Fora do tanque, o homem transforma-se em um alvo frágil. Krepunov cai pesadamente sobre a terra úmida. A lama viscosa gruda imediatamente em sua túnica, penetrando sob o colarinho. A floresta estremece com novas explosões. Estilhaços cortam a folhagem com um guincho sinistro, decepando galhos a poucos centímetros de sua nuca. O heroísmo aqui é a necessidade física de matar primeiro para sobreviver. Começa uma caçada cega e rápida. Krepunov rasteja entre arbustos espinhosos, rasgando o rosto e as mãos. Seus pulmões ardem, mas ele precisa segurar a respiração até ver pontos escuros nos olhos. A audição, afetada pelo canhoneio, tenta isolar um único som estranho em meio ao estrondo. O clique de um interruptor, a fala gutural alemã, transmitindo coordenadas. O inimigo abrigou-se em uma cratera rasa, a apenas 30 metros do blindado imóvel. O observador alemão está concentrado demais no céu e na transmissão.
Não espera um golpe vindo da terra. Sem pausas, Krepunov lança-se à frente em um bote animal, concentrando todos os restos de força. A bota quebra um galho seco com um estalo alto. O alemão vira-se bruscamente, erguendo a submetralhadora, mas o tempo esgotou-se. O tanquista soviético choca seu corpo contra o inimigo. É uma luta suja na lama do pântano. O peso dos corpos, o gemido surdo do ar expulso dos pulmões, o estalo nauseante de articulações. Krepunov, com um esforço sobre-humano, encosta o cano frio de sua pistola à queima-roupa e aperta o gatilho 2 vezes. Os disparos soam abafados, absorvidos pelo corpo. O inimigo desfalece, e o rádio cai na lama com um baque metálico, continuando a chiar com eletricidade estática. Os olhos da aviação inimiga foram arrancados. Os pilotos, perdendo a orientação via rádio, ficam cegos na fumaça densa dos tanques em chamas. A velocidade é alta demais para distinguir visualmente o blindado soviético, coberto por galhos, das carcaças de sua própria técnica destruída. Desorientados, os aviadores lançam sua carga restante sobre as últimas coordenadas transmitidas. Uma série de explosões cai em uma faixa que revira a terra exatamente sobre as posições da infantaria alemã, que tentava se reagrupar na borda do pântano. As explosões misturam impiedosamente capotes cinzentos com a turfa preta, aniquilando qualquer ameaça de flanqueamento. Krepunov levanta-se pesadamente. Suas mãos trêmulas estão sujas de sangue e lama. Ele respira fundo, enchendo os pulmões com um cheiro acre de cordite. O ar vibra com o ronco dos motores alemães que se afastam. O céu limpou-se, mas a terra continua a exalar perigo. O comandante retorna lentamente para sua máquina, caminhando sobre os troncos derrubados. A blindagem esfriou um pouco na sombra, mas dentro da casamata, a tripulação continua a cozinhar em suor e adrenalina. O silêncio que paira sobre a floresta mutilada é enganoso. O inimigo perdeu o apoio aéreo, mas na estrada ainda se esconde uma ameaça blindada, pronta para trocar a força bruta por uma guerra de mentes. A tensão está esticada ao limite. O silêncio cai sobre o cruzamento como uma mortalha pesada. O ronco dos motores dissolve-se definitivamente no céu de chumbo. Não é o silêncio da natureza. É um vácuo acústico, onde os ouvidos zumbem e o pulso bate nas têmporas. Ouve-se apenas o estalo do aço Krupp terminando de queimar e a respiração entrecortada de 4 homens dentro da caixa blindada. A guerra faz uma pausa para digerir as vidas consumidas. A força bruta recua, dando lugar a uma psicologia fria. O Hauptmann alemão, encurralado entre o lamaçal e a muralha de metal ardente, muda de tática. Ele quer saber que força monstruosa ousou parar seu avanço. Através da névoa acre da fumaça negra, surgem lentamente silhuetas cinzentas. 2 homens em capotes sujos caminham hesitantes pela trilha destruída. Nas mãos de um deles, balança um pedaço de pano branco. Parlamentares. Uma trégua falsa, esticada sobre um ódio fervente. A bandeira branca não é um gesto de misericórdia, mas uma ferramenta de reconhecimento. O inimigo precisa sondar a resistência, avaliar o número de defensores, impor sua vontade ao oponente exausto. Dentro do blindado soviético, paira uma tensão viscosa. Querem conversar. Resmunga o artilheiro Golovanov, limpando o suor das pálpebras inflamadas. Seus dedos continuam agarrados aos volantes da mira. Que falem, eu vou sair. Lança secamente Krepunov. Ele estica com dificuldade as costas travadas. Cada movimento ecoa com dor nos músculos sobrecarregados. A pesada tampa de aço abre-se com um rangido. O ar envenenado pela fuligem atinge seu rosto. O comandante sobe na blindagem, coberta por galhos cortados e estojos de latão deflagrados. Sua túnica está encharcada de suor e água do pântano, o rosto coberto por fuligem e lama seca. Ele pula pesadamente sobre a terra mutilada. A mão direita pousa de forma habitual na empunhadura da pistola no coldre aberto.
A distância entre os adversários reduz-se a 10 metros. O oficial alemão para. Seus olhos vasculham tensamente a mata, tentando distinguir baterias camufladas ou batalhões de infantaria. Ele procura um exército. Recusa-se a acreditar que sua marcha foi interrompida por uma única máquina e 4 homens exaustos. Sua situação é desesperadora. A voz do alemão soa seca. Oferecemos uma rendição honrosa. Vocês manterão suas vidas. A calma gélida do comandante soviético é um blefe levado ao extremo. Atrás dele não há reservas, nem rotas de fuga. Apenas 45 toneladas de aço em resfriamento, alguns poucos obuses perfurantes restantes e um pântano fétido. Qualquer emoção agora seria uma fraqueza que revelaria instantaneamente a real situação. A guerra de mentes exige a renúncia total às reações humanas. Quem vai se render são vocês. Assim que suas latas de sardinha terminarem de queimar, responde Krepunov, de forma seca, sem uma única entonação desnecessária. Seu olhar está absolutamente imóvel. Nele não há ódio manifesto, nem medo oculto. Apenas o vazio cortante e frio de um homem que há muito ultrapassou o limite do próprio instinto de preservação. Um contato visual curto e pesado. O oficial alemão engole seco. Ele não vê pânico. E isso o assusta muito mais do que o calibre dos canhões escondidos na floresta. O duelo psicológico termina em fracasso total para os atacantes. Os parlamentares giram bruscamente e caminham rápido em direção à fumaça salvadora. O tecido branco desaparece na fuligem negra. Krepunov salta instantaneamente de volta para a blindagem, suas botas pesadas deslizando no metal. Ele mergulha na abertura da escotilha, puxando a tampa de aço atrás de si com um estrondo metálico. Preparar para o combate! Eles vêm com tudo agora! O grito ríspido do comandante corta o espaço apertado. A corda psicológica, esticada ao limite, rompe-se com um estalido ensurdecedor. A ilusão de trégua foi despedaçada. A diplomacia acabou. Retorna a física bruta da aniquilação. Através da fumaça, ouve-se o rugido crescente e visceral de motores forçados. Os 3 canhões autopropulsados pesados alemães restantes ligam seus motores potentes simultaneamente. A terra úmida começa a tremer de novo, de forma leve e irritante, sob os pés. O inimigo lança-se em uma fúria cega. 3 massas de 71 toneladas de blindagem alemã formam uma cunha de aço densa e inquebrável. 3 monstros gigantescos avançam com um rugido lancinante, passando direto pelos esqueletos fumegantes de seus companheiros destruídos. Suas lagartas descomunais trituram impiedosamente o metal em chamas. Eles abrem uma barragem de fogo avassaladora ainda em movimento. Os canos longos de calibre 88 mm cospem clarões de fogo continuamente. Os projéteis perfurantes sulcam a floresta ao redor da emboscada soviética com um assobio, decepando árvores seculares como se fossem palitos de fósforo. Uma parede sólida de estrondo ensurdecedor, fogo ofuscante e estilhaços de metal voando avança inevitavelmente sobre a posição solitária. O ar dentro do autopropulsado soviético adensa com o pressentimento do inevitável impacto frontal. O mecânico condutor agarra as alavancas até as articulações estalarem, preparando-se para lançar a massa de várias toneladas ao encontro da morte. O aço maciço prepara-se para colidir com aço maciço, à distância de um arremesso de granada. A parede contínua de fogo, o rangido e o rugido lancinante de motores, avançam sobre a emboscada na floresta. Não dá mais para esperar. A onda de fogo alemã ameaça esmagar a posição oculta. O cerco de fogo foi finalmente rompido pela massa bruta de aço. Avançar! Para a estrada! Atropela! O rugido rouco de Krepunov mal atravessa o estrondo contínuo das explosões de artilharia. Apostolov lança a máquina de combate de 45 toneladas direto em um ataque frontal. O motor a diesel engasga com a sobrecarga insuportável, expelindo nuvens densas de fumaça preta. As lagartas largas rasgam raízes grossas com ferocidade. Elas arremessam o autopropulsado soviético da sombra salvadora do bosque de abetos destroçados, direto para o espaço aberto da estrada de terra batida.
A lama voa em pelotas pesadas debaixo das rodas de apoio. A distância até o monstro inimigo à frente diminui com uma rapidez assustadora. 100 metros. 80 metros. 60 metros. Uma distância de um tiro de queima-roupa, transferida para a realidade brutal da artilharia pesada. A loucura absoluta e concentrada de uma colisão frontal. 71 toneladas de aço alemão de primeira linha partem para o embate direto contra 45 toneladas de fúria soviética. 200 milímetros de blindagem frontal vertical contra 152 milímetros de calibre pesado. Na fuça! Perfurante! Fogo! Grita o comandante, cuspindo sangue espesso no piso estriado após morder o lábio. O pé direito de Golovanov golpeia com força o pedal de disparo rígido. O canhão espela um longo feixe de chama ofuscante. O projétil de aço pesado, de 43 quilos, atinge com um guincho ensurdecedor e cortante o centro geométrico da placa monolítica Krupp da máquina alemã Líder. O impacto de uma energia cinética colossal arranca uma fonte de faíscas incandescentes. A blindagem espessa resiste, mas o metal temperado sofre uma rachadura interna profunda, invisível a olho nu. Nesse exato momento, o inimigo desfere seu contra-ataque. Um projétil perfurante pesado de calibre 88 mm atinge de raspão a máscara maciça do canhão soviético. Um ricochete violento. A energia monstruosa do impacto sacode o autopropulsado das lagartas até o teto. Dentro da cabine apertada, instala-se instantaneamente um inferno sensorial. Os tímpanos estouram. Sangue quente e pegajoso jorra em abundância dos ouvidos e narizes dos tanquistas. A visão escurece bruscamente, deixando diante dos olhos apenas manchas turvas vermelhas e pretas. A fumaça de cordite, densa e sufocante, preenche completamente o espaço fechado. Os pulmões tentam convulsivamente sugar o oxigênio salvador, mas recebem apenas monóxido de carbono tóxico e poeira metálica incandescente. O municiador atordoado age exclusivamente por instintos animais puros. A consciência está quase totalmente desligada. Apenas a memória muscular, forjada por milhares de repetições, funciona. Suas mãos, esfoladas em carne viva, tateiam às cegas na fumaça densa em busca do próximo projétil pesadíssimo. Um solavanco desesperado com as costas exaustas. O metal frio deita na calha de aço. O estalido seco do fechamento da culatra confirma a prontidão. No mesmo ponto! Fogo! O grito de Krepunov soa mais como um estertor sufocado e gurgulhante. Golovanov não ouve absolutamente nada. Em sua cabeça, há um zumbido contínuo e enlouquecedor. Ele vê o alvo cinza apenas com o olho direito, através da mira óptica inundada por suor acre e sangue alheio. Ele pressiona o gatilho. O segundo projétil pesado parte em um voo curto e atinge exatamente o mesmo ponto, o centro fragilizado da placa de blindagem alemã. As leis da resistência dos materiais são implacáveis. 200 milímetros de aço trincado voam em pedaços com um guincho agudo. O projétil rompe a barreira frontal e detona profundamente dentro do compartimento de combate inimigo. O autopropulsado alemão Líder estremece violentamente em todo o seu chassi maciço. Sua cabine pesada racha nos cordões de solda. Uma coluna de chamas rugintes e de um branco ofuscante escapa por todas as frestas abertas. A explosão interna de toda a munição transforma o orgulho da engenharia alemã em uma pilha disforme de metal retorcido e morto. A tripulação soviética fica definitivamente cega pelo clarão brilhante e totalmente surda pela detonação monstruosamente próxima. A cabeça lateja como um sino de chumbo pesado. O mecânico condutor Apostolov, sem ver nada na fumaça densa e contínua, puxa instintivamente e com força a alavanca de fricção direita, fazendo a máquina ferida dar um solavanco curto e brusco para o lado. Essa manobra completamente cega e reflexiva salva suas vidas. Outro projétil inimigo, vindo do segundo autopropulsado alemão que avançava, corta o ar vazio com um uivo de gelar a alma,
a poucos centímetros do seu bombordo. O inimigo erra fatalmente por uma fração de segundo e, por inércia, expõe sua lateral vulnerável. Municiar! O comandante soca o ombro molhado do municiador. Novo esforço desesperado. 43 quilos de carga mortal entram na culatra. Na lateral! Fogo! O tiro sulca o espaço denso de fuligem. O projétil perfurante pesado amassa a blindagem lateral vertical do segundo monstro inimigo como se fosse papel comum. O rangido ensurdecedor do ferro rasgando abafa o rugido das chamas furiosas. O projétil explode lá dentro, rompendo os tanques de combustível. A segunda máquina inimiga transforma-se instantaneamente em uma fogueira gigante e fumegante. A terra sob as lagartas vira um deserto negro e calcinado. Na estrada estreita, resta apenas a terceira e última máquina pesada do inimigo. Sua tripulação, através das frestas estreitas dos visores, observa a aniquilação absoluta e fisicamente impossível de seus companheiros inquebráveis. Seu aclamado aço espesso queima rápido e intensamente. Eles veem diante de si o autopropulsado soviético, coberto de lama, castigado por ricochetes, mas ainda vivo, que lenta, metódica e implacavelmente vira seu cano longo e fumegante na direção deles. O brio dos tanquistas alemães se estilhaça. Um pavor visceral e primitivo paralisa sua vontade treinada. A disciplina militar de ferro desmorona diante da morte inevitável. As escotilhas metálicas da terceira máquina escancaram-se freneticamente uma após a outra. A tripulação alemã, em pânico, abandona seu equipamento de combate pesado e totalmente operacional. Homens em macacões cinzas, com rostos deformados pelo terror, saltam na estrada destruída. Eles correm em pânico cego, direto para o lodaçal fétido e profundo do pântano. Qualquer coisa para ficarem o mais longe possível daquele monstro de aço incandescente. O estrondo do combate cessa bruscamente, deixando para trás apenas um silêncio zumbinte. Um silêncio morto e pesado cai sobre o cruzamento na floresta, crivado de crateras profundas. 2 longas horas de combate contínuo e extenuante terminam de repente. A fumaça densa e oleosa rasteja lentamente pela terra queimada. A máquina de combate soviética de 45 toneladas respira pesadamente. O metal incandescente da blindagem emite estalos agudos à medida que esfria. O motor a diesel trabalha na marcha mais lenta, expelindo ritmicamente fumaça azulada. Dentro da cabine apertada, a tripulação está absolutamente imóvel. Os homens estão exaustos até o limite das capacidades humanas. O monóxido de carbono intoxica o sangue denso, fazendo os pulmões inflamados arderem como fogo. O comandante Krepunov, com enorme dificuldade, abre a tampa de aço quente da escotilha da torre. As dobradiças pesadas rangem de forma estridente. Ele se issa com esforço nos braços esfolados e se joga para fora da cabine. O ar exterior está impregnado com um cheiro acre de borracha queimada e ferro derretido. Mas, depois da câmara de gás dentro da máquina, parece incrivelmente puro. Krepunov salta pesadamente no solo rasgado pelas lagartas largas. As pernas cedem instantaneamente devido ao cansaço muscular extremo. A 20 metros do autopropulsado, a blindagem frontal deformada da primeira máquina de assalto alemã destruída arde intensamente. De lá, por entre o estalar das chamas, ouve-se um uivo abafado e contido. Dentro da tumba de aço, um tanquista inimigo queima vivo. Poupar uma vida na guerra não é um ato de magnanimidade. É um trabalho físico tão sujo e extenuante quanto a aniquilação metódica do adversário. Krepunov dá alguns passos pesados e incertos em direção ao monstro de aço em chamas. O calor do combustível diesel queimando atinge seu rosto, chamuscando instantaneamente sobrancelhas e cílios. Respirar é quase impossível. O comandante salta sobre a placa frontal inclinada do canhão inimigo. O metal espesso queima as solas dos pés de forma insuportável,
mesmo através do couro grosso das botas pesadas. A pesada escotilha do comandante da máquina alemã travou completamente devido à monstruosa explosão interna. Krepunov cai de joelhos direto no aço incandescente. Ele agarra com as mãos nuas a alça quente da trava. Golovanov! Apostolov! Aqui! O grito seco e ríspido rasga o silêncio da floresta. Do alto propulsado soviético, saem um a um os tanquistas fustigados pela concussão. Seus rostos estão negros de fuligem densa, as mãos cobertas de calos sangrentos que estouraram. Eles correm com dificuldade, tropeçando, em direção à máquina inimiga em chamas. 3 pares de mãos feridas e sujas agarram com força a borda da escotilha de aço travada. Agora, puxa! Ruge o comandante. Os músculos das costas cansadas se esticam ao limite. As articulações estalam alto. A pele das palmas das mãos chia e estoura ao contato com o aço cru incandescente, mas ninguém solta os dedos contraídos pela cãibra. A dor das queimaduras profundas é totalmente suprimida pelos restos de adrenalina do combate. A tampa pesada da escotilha cede com um rangido ensurdecedor e é jogada para trás bruscamente. Do buraco negro, uma coluna densa de chama sobe ao céu. Krepunov, sem hesitar, mergulha até a cintura naquela abertura escaldante. Ele tateia às cegas o corpo pesado do mecânico alemão e, com um esforço sobre-humano, puxa-o para cima pelo colarinho grosso do macacão chamuscado. A tripulação ajuda a trazer o inimigo para a luz. Eles jogam o alemão queimado e gemendo da blindagem direto em uma poça de lama na estrada, apagando as chamas de suas roupas com suas próprias luvas de lona rígida. O trabalho pesado e exaustivo terminou. O inimigo está vivo. Os tanquistas soviéticos caem sem forças na terra úmida ao lado do adversário salvo, tragando avidamente o ar fresco da primavera. 30 minutos depois, vindo da retaguarda soviética, ouve-se o tilintar rítmico e crescente das lagartas metálicas. Da curva da estrada estreita na floresta, surge lentamente uma coluna de tanques médios T-34. Em sua blindagem verde, a infantaria cansada está sentada em formação cerrada. As reservas soviéticas finalmente romperam até o local da emboscada. O tanque líder freia bruscamente. Soldados em túnicas empoeiradas saltam hesitantes no chão. Eles param em um estupor mudo. Diante de seus olhos, estende-se um cemitério colossal de metal destruído. Os esqueletos gigantescos e angulares das máquinas pesadas alemãs continuam fumegando, bloqueando o caminho. Os infantes aproximam-se lentamente da blindagem perfurada. Eles tocam em silêncio as bordas rasgadas dos buracos no aço monolítico de 200 milímetros de espessura. Eles se recusam a acreditar no que veem. A máquina de combate soviética solitária, com seu cano longo esfriando, está de lado, fundindo-se com a floresta destroçada. A aritmética desta vitória é extremamente severa e precisa. Em 2 horas de combate contínuo, a tripulação gastou exatamente 13 obuses perfurantes de calibre 152 milímetros. 13 golpes precisos e frios destruíram completamente uma coluna de elite de blindados inimigos. Esta emboscada solitária fechou hermeticamente o gargalo da estrada florestal. Uma única tripulação exausta de 4 pessoas, com suas mãos calejadas e costas arrebentadas, poupou a vida de exatamente 7.000 soldados da divisão de infantaria soviética, que conseguiu sair do cerco operacional. A escala grandiosa do feito esconde-se atrás da aritmética seca do consumo de munição de artilharia. Mas a guerra não conhece pausas longas para descanso ou discursos solenes. O metal retorcido precisa ser reparado urgentemente, e os homens vivos devem ser lançados novamente no moedor de carne implacável do fronte. O tribunal severo do tempo já se prepara para proferir sua sentença fria. O triunfo curto e sangrento nesta estrada florestal sem nome começará inevitavelmente a ser apagado da memória dos comandantes de Estado-Maior, dissolvendo-se sem deixar rastros nos infinitos relatórios secos das pastas de arquivo. O tempo apaga impiedosamente os fatos, deixando para trás apenas a mentira estéril e conveniente dos relatórios militares oficiais.
A lógica burocrática dos Estados-Maiores é organicamente incapaz de digerir a fisiologia de um combate real e cruel. O comandante da coluna alemã derrotada, o capitão Lehmann, está sentado a uma mesa de campanha instável em uma tenda de comando que restou. Suas mãos tremem violentamente, borrando a tinta no papel grosso de um formulário padrão. Ele escreve um relatório detalhado sobre as causas da destruição catastrófica de seu grupo pesado de elite. Admitir a verdade nua e crua significaria assinar imediatamente sua própria sentença de morte humilhante por incompetência criminosa. Admitir que a marcha da blindagem pesada foi interrompida por 4 tanquistas soviéticos fustigados pela concussão em uma única máquina camuflada significaria pisotear todas as leis imutáveis da aclamada tática alemã. Escreva, ordena Lehmann, de forma seca e rouca, ao seu ajudante pálido. Colidimos frontalmente com uma defesa antitanque profundamente escalonada. A emboscada consistia em numerosa blindagem pesada do inimigo e baterias de artilharia de grosso calibre perfeitamente camufladas. O ajudante assente em silêncio e começa a bater metodicamente nas teclas frias da máquina de escrever portátil. A mentira descarada assenta em letras uniformes no papel branco, e nesse exato instante, torna-se história oficial incontestável. Esse documento inteiramente falso segue para o comando da divisão, transformando para sempre um fracasso tático concreto e tangível em uma estatística sem rosto da Grande Guerra. Décadas mais tarde, o oficial alemão Walter Graf, sobrevivente daquele massacre na floresta, vasculhará metodicamente pastas de arquivo empoeiradas e amareladas. Ele gastará anos tentando encontrar uma explicação lógica para aquele pesadelo sangrento. Seus dedos envelhecidos deslizarão pelas linhas secas dos relatórios de combate alemães e soviéticos. Mas ele encontrará ali apenas um vácuo absoluto de informação. Os nomes dos sobreviventes e dos mortos estão bem guardados sob selos de confidencialidade e longas colunas de números impessoais de perdas irreparáveis. Os dados de arquivo soam como uma sentença seca e final. Nessas pastas de papel fino, não há o aço Krupp incandescente, nem os calos sangrentos e estourados do municiador soviético, nem o zumbido ensurdecedor e enlouquecedor nos ouvidos do atirador Golovanov. Lá constam apenas coordenadas topográficas escassas, datas de redistribuição e a nomenclatura seca das máquinas destruídas. A história apaga cuidadosa e cinicamente a lama, o sangue humano e o suor acre, deixando para as gerações futuras apenas o granito frio dos monumentos. Mas para a própria tripulação do autopropulsado de artilharia soviético de calibre 152 mm, não existem pausas para refletir sobre a própria grandeza. O triunfo grandioso na estrada de terra batida não lhes dá direito a um sono tranquilo ou a uma porção de comida quente. A guerra é um mecanismo insaciável, que exige um movimento contínuo de metal pesado e trabalho físico infinito. Terminou o carregamento apressado da nova munição de artilharia. Caixas de madeira pesadas caem com um baque surdo e rastejante na terra pisoteada e impregnada de óleo diesel. O municiador, mecanicamente, apenas por reflexos expostos, recebe os novos obuses perfurantes. 43 quilos cada. Suas palmas dilaceradas cobrem-se novamente de graxa de canhão. O mecânico condutor Apostolov abastece em silêncio os tanques vazios com combustível diesel. Um oficial de ligação empoeirado aproxima-se rapidamente da máquina carbonizada. Em suas mãos, segura um envelope cinza com novas coordenadas operacionais. Ordem do comando da brigada, diz o oficial de forma seca, estendendo o formulário. Desloquem-se imediatamente para a nova linha de defesa, quadrado 42. Foi detectada uma ruptura de tanques pesados inimigos lá. Ordem recebida, responde Krepunov com a voz rouca. Nenhum discurso solene diante da tropa. Nenhuma medalha brilhante sobre a blindagem que ainda esfria. Apenas um aceno curto e cansado, e uma assinatura escassa, com um toco de lápis em um diário amassado. A máquina transforma-se novamente, pela enésima vez, em um forno de aço incandescente,
no qual os caráteres humanos são fundidos impiedosamente. Krepunov sobe com dificuldade na blindagem estriada. Suas botas pesadas deixam marcas de lama no metal da torre. Ele desce pesadamente para a cabine apertada e escura, que fede a morte e tensão extrema. Em seus postos, ligue o motor. Soa o comando curto e rotineiro. Apostolov pisa com força no pedal rígido. O motor a diesel de 600 cavalos ruge com esforço, expelindo com força para o céu crepuscular da primavera uma nuvem densa e preta de fumaça de escapamento. As lagartas largas de aço, com rangidos e estalos, esticam-se. A máquina de combate de 45 toneladas desliza lenta e relutantemente do acostamento enlameado e avança pesadamente pela estrada deformada pelas explosões. Ela deixa para sempre aquele cemitério florestal sem nome, partindo para um novo moedor de carne cego do fronte contínuo. Seu feito incrível, que sozinho salvou 7.000 vidas de soldados da divisão, dissolve-se instantaneamente no fluxo infinito e ruginte da rotina diária da frente de batalha. O heroísmo na guerra nunca é bonito. É um trabalho pesado, sujo e destruidor, que alguém é obrigado a realizar em silêncio, para que outros tenham a chance de dar o próximo suspiro. O metal apodrece nos pântanos, os documentos cobrem-se de poeira cinzenta, e a verdade nua é substituída por mitos convenientes e suavizados. Esta história tem o dever de ser um manifesto de memória rígido e intransigente. É um apelo direto para preservar a história autêntica e terrível daquelas pessoas cujos nomes são cinicamente apagados em prol das grandes vitórias. Somos obrigados a lembrar o preço físico de cada metro de terra reconquistado. Lembrar o peso monstruoso de cada projétil disparado, cada gole tóxico de monóxido de carbono e cada capilar estourado nos olhos daqueles profissionais que simplesmente cumpriram sua ordem e mantiveram sua posição.